Olá, meus amigos, namastê a todos. Que o nosso grande Pai maior, nosso Pai comum, derrame as bênçãos sobre todos nós, dando-nos esperança e força para superar os obstáculos que estão aí, que se avizinham, todos aquelas situações que precisamos de ajuda. Estejamos certos que a presença de Deus, ela é efetiva na nossa vida. Precisamos, todavia, aprender a acessar essas forças enormes e que decidem nossas vidas em prol de um futuro melhor. Muito obrigado a todos os que se inscreveram no canal. Felizmente são muitos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Hoje falaremos sobre Jesus em nossas vidas. Em Mateus, tem 2 trechinhos de Mateus. De tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí eu comento: fazer brilhar nossa luz é apagar nossas imperfeições e refletir em nossa vida, nos nossos atos e pensamentos, sentimentos e vibrações, a luz pura do Cristo. É chegar à condição declarada por Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Para chegar a essa condição, o caminho é longo e se inicia no autoconhecimento, que é identificar o que precisamos melhorar. É a autotransformação. Ainda em Mateus vemos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga, lhe diminui, aplaca o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, a lei do amor, da fraternidade, do perdão. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe
apenas impõe, como dever de nós próprios, o amor e a caridade. Em muitos textos gregos, amor, principalmente nas traduções de Paulo, amor e caridade são sinônimos, já que principalmente nas epístolas de Paulo, ele fala como se fosse, e olhando os gregos, os manuscritos gregos originais, dizem os estudiosos que amor e caridade são sinônimos. Jesus em nossas vidas. Jesus traz duas principais linhas de pensamento: o amor e a imortalidade. Agostinho de Hipona, o chamado Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, responde a uma pergunta feita pelo professor Rivail, ou Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, ou seja, o ser humano, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E continua Agostinho de Hipona falando sobre isso. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntara a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Essa é o autoconhecimento e essa é a autotransformação. Ir ajeitando aquelas mazelas humanas que tanto nos atrapalham e que nos infelicitam durante a nossa trajetória. Depois, Agostinho ainda, serei breve aqui, diz: se aprovesse, se Deus resolvesse chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? É uma boa pergunta. Eu teria vergonha de algo que eu fiz? E onde está a resposta disso? Na nossa consciência. Segundo os espíritos, é lá que está escrita a lei de Deus, na nossa consciência. No Pai Nosso, durante a prece do Pai Nosso, diz: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é exemplificação e vivência, e não palavras sem vibração e calor. Amemos, ajudemos sem distinção e pratiquemos o bem com todas as nossas energias, e estaremos colaborando decisivamente para a implantação do reino de Deus entre os homens. Jesus em nossas vidas. O Evangelho de Jesus, Evangelho no grego, nos originais gregos aparece, a tradução seria a Boa Nova. Jesus nos traz, na sua vivência e no que escreveram, principalmente os 4
João, Lucas, Marcos e Mateus, que conviveram com ele, e posteriormente Paulo, o apóstolo do cristianismo, Jesus nos traz um novo olhar sobre a vida. Jesus mudou a nossa relação com Deus. Em vez de um juiz, um pai. Os judeus só proferiam o nome de Deus nos templos. Adonai. Não diziam Deus em momento algum nas conversas, nas ruas, a não ser em suas preces, seus cânticos, dentro do templo. Adonai. Jesus também viveu a excelência do amor. Moisés pregou ao seu tempo o amor ao próximo. Jesus pregou e nos ensina, pregou o amor a todas as criaturas vivas e aos inimigos. Jesus nos ensina também a igualdade entre todos os seres humanos. Do politeísmo dos povos daquela época e mesmo depois de Jesus, vemos os anteriores a ele, como egípcios, assírios, mesopotâmicos, sumérios, caldeus, gregos e tantos outros, muitos. Era cultuado um Deus que tinha humores humanos. Um Deus que enraivecia, um Deus que castigava, um Deus que tinha sensações, que precisava ter seus sentidos atendidos, como se fosse um ser humano. Deus era uma versão antropomórfica, ou seja, de uma forma humana. E Jesus, por isso mesmo esses deuses, esses que encarnavam deuses, como reis e outros, profetas, eles pregavam em muitos casos a desigualdade entre pessoas, pelas classes sociais ou, enfim, havia castas. E sabemos todos nós, que nesta área ainda temos muito que avançar, não é? Mas tudo a seu tempo. Então a igualdade entre os seres humanos foi uma das tônicas que Jesus nos trouxe. Jesus nos diz também: a morte não existe. E que o amor aos nossos afetos resiste a séculos e milênios, porque somos imortais. E Jesus nos deu a prova disso, ressuscitando no domingo e permanecendo 2 a 3 dias com seus apóstolos. Então, não há separações eternas. E no momento em que nós vivemos de tantas amarguras, não nos esqueçamos disso. Não há separações eternas. Tudo é um vir a ser. Tudo é um até logo. Jesus também nos passa o consolo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos passa também esperança, quando diz:
E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitos veem nesta citação consumação dos séculos como o final dos tempos, fim do mundo, dia do juízo, etc. Mas estudiosos dizem que seria o amadurecimento espiritual dos seres humanos. Quando já não houver mais necessidade, e vai longe isso, né? De que Jesus aponte caminhos para os seres humanos. Ainda na esperança se vê em Mateus capítulo 18, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E Jesus está em nossas vidas. Precisamos acessar através de mentores, ou anjo da guarda, se quiserem, guias. Não vem ao caso o nome. E Deus, o supremo arquiteto do universo, nos dá todas as possibilidades de progresso. Segundo a doutrina espírita, estamos no planeta para aprender a amar melhor. Todos os nossos conflitos partem de um amor adoecido e precisamos rever conceitos, ressignificar crenças e valores para podermos ter mais paz, vivermos com mais proveito, sermos mais alegres e felizes, apesar dos dissabores. A doutrina espírita também nos diz: estamos aqui para participar da obra divina. Somos co-participantes com Deus, nosso Pai, dessa tarefa única e intransferível que temos a oportunidade de, nesse momento, participar. A reencarnação, que é a nossa volta, a nossa espírito, não corpo, espírito, diante de circunstâncias e necessidades nossas, pela misericórdia do Pai, nos são propostas novas vivências para que podermos enfrentar as nossas próprias dores, as nossas próprias sombras, crenças, valores que nós estabelecemos para as nossas trajetórias anteriores e revisar à luz de um novo entendimento. Revisar a trajetória diante de pessoas que prejudicamos ou que amamos e que hoje estão conosco na jornada. Os espíritos protetores, segundo a doutrina dos espíritos, nos favorecem com seus conselhos. Conselhos, mas não para serem consultados sobre as mazelas humanas. Não devemos ocupar espírito com perguntas mundanas. Que cor vou pintar a minha casa? Eu sonhei isso, aquilo. O que quer dizer? Brigo e mando embora com o meu cônjuge? Esse emprego vai ser bom para mim? São perguntas que espírito superior, ou seja, aqueles que podem nos ajudar, com elas não se preocupam e não se ocupam. E se houver alguma resposta de algum médium nesses setores das mazelas humanas,
e que não seja um conselho coletivo para várias pessoas, cuide-se. A gente pode estar sendo enganado. A doutrina dos Espíritos também nos diz: não há condenação eterna. Como não há uma premiação eterna de céu, de inferno, como um local, e sim como estados de espírito após o nosso falecimento. Todos vamos passar por aquilo que Divaldo chama os portais da morte. Isso é inevitável. Mas condenação eterna, por mais que erremos na vida, Deus, na sua infinita misericórdia, ou justiça, ou as duas coisas, nos possibilita retornar ao caminho em algum momento, sob algumas condições que nós mesmos nos impomos ao reformular o nosso modelador biológico, ou seja, ao novo corpo que teremos, onde nós participamos objetiva e diretamente na construção do novo corpo, diante das vicissitudes, diante das dificuldades dos nossos vícios, das nossas virtudes. Tudo isso, todo esse caldo será o resumo para que o nosso modelador biológico opere e haja um novo corpo que nós teremos de novo para novas possibilidades na nossa vida. Por que devemos conquistar primeiro o reino de Deus? Jesus diz isso. Conquistai primeiro o reino de Deus e o resto será dado por acréscimo. É uma passagem do Evangelho, talvez não com essas palavras que digo agora, porque são muitas as traduções, mas a ideia é essa. Teremos, conquistando o reino de Deus, que não é ter uma fé cega, ficar lendo e fazendo pouco, pedindo a Deus e não fazendo nada. Pior, às vezes, fazendo mal para outras pessoas. Mas, se nós seguirmos o roteiro de Jesus, que é amar, teremos paz de espírito e paz na família. Teremos um melhor desempenho profissional, fraternidade nas relações humanas, menos materialismo, mais espiritualidade. E aí entra o Evangelho no lar. Hoje, na atual conjuntura em que vivemos no planeta, o Evangelho no lar deveria ser diário. Seria interessante todos nós o fizéssemos diariamente, porque é uma maneira de a gente se proteger e, através das preces, ter uma ligação melhor com os nossos protetores. Também, certeza de que as alegrias são produto de conquistas interiores e não vindas de fora. A alegria de fora é sempre muito efêmera, fugidia, passageira. Existem, obviamente que existem, mas a alegria que nos dá substância para a vida, essa alegria vem de dentro para fora. É aquilo que nós lançamos no universo e captamos de volta dele. A natureza, o universo, Deus, o grande arquiteto do universo, nos devolve tudo que nós lançamos no mundo, de bem ou nem tanto. Os empréstimos de Deus devem ser considerados. Temos muitos empréstimos. Família,
Corpo físico, cargos, títulos, poder, dinheiro, tudo são empréstimos para que possamos nos desincumbir da proposta que tivemos lá antes de reencarnar e que foi com certeza avalizada por amigos espirituais, por padrinhos, pessoas que estão nesse momento torcendo pela nossa trajetória, a nosso favor, mas não nos livrando de questões que nós mesmos procuramos. E não nos livrando também daquelas questões pelas quais temos que passar, como aprendizado. Pois o aprendizado é um grande objetivo da nossa estada por aqui. Jesus recomenda que brilhe vossa luz e nos orienta a caridade. Caridade entendida como benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Diante de cada criatura, Jesus espera de nós a caridade de serviço e de bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo e Deus, através do próximo, nos dará também mais amor. A todos aqueles que nesse momento sofrem pela ausência de alguém, não nos esqueçamos. Somos espíritos imortais. O amor que dedicamos a essa pessoa, ou essas pessoas, continuam. E um dia, não nos apressemos para isso, mas um dia nós nos encontraremos com os nossos afetos novamente, para traçar, quem sabe, novos planos, para celebrar a vida que não se extingue no sepultamento. Calma, coragem e esperança, meus amigos. Antes de finalizar, queria deixar uma mensagem de esperança. Algum trecho de uma letra, da letra de uma canção que o poeta Guilherme Arantes escreve. Amanhã será um lindo dia da mais pura alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, para cima que não cessa há de vingar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Que brilhe a nossa luz. Jesus nos abençoe sempre. Luz e paz em todos os corações. Esperança em todos os lares. Namastê. Deus abençoe a todos, hoje e sempre.